formal, só pedindo a vocês para ter uma conversa rápida. Obviamente, hoje é a consolidação, é o grande dia depois de um trabalho bastante intenso, porque acabou o tic-tac, acabou aquilo que as pessoas esperavam, acabou aquele momento de será que vem? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E hoje a coisa aconteceu num volume até maior do que muita gente imaginava, e obviamente nós não podíamos falar muito sobre o assunto, né? Nós recebemos a proibição específica e direta de não falar especificamente sobre o que estava vindo por aí. E eu confesso que nem nós tínhamos todos os detalhes. E nós tivemos uma carta extremamente dura do presidente Donald Trump, colocando basicamente sanções, não só sanções, mas colocando tarifas de 50% no Brasil. A gente vai comentar amanhã no Paulo Figueiredo Show sobre todos os detalhes. Basicamente, na carta, que a gente vai ler na íntegra amanhã no programa, o presidente Trump começa a carta falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele parte para a perseguição da oposição como um todo e violações de direitos humanos, inclusive de liberdade de expressão. Fala sobre a questão do marco civil da internet, sobre a dificuldade das empresas operarem no Brasil, e a partir daí ele segue efetivamente para falar sobre as tarifas para o Brasil e por que o Brasil tem uma relação comercial com os Estados Unidos que não é uma relação comercial justa, na opinião do Trump. Algumas considerações, eu vou começar lendo uma nota que eu fiz em conjunto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós optamos por fazer uma carta juntos, porque era a melhor forma de comunicar o que a gente precisava comunicar. Ela foi lida, inclusive, na Globo News pelo Guga Chakra, quem diria, né? Como o mundo muda. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz assim: uma hora a conta chega. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca e reflete aquilo que nós há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal. Porra, tem uma caceta do mosquitinho desde o Paulo Figueiredo do Show aqui que está enchendo o saco. Devido processo legal, a liberdade de expressão, de imprensa e a realização de eleições transparentes, com ampla participação da oposição. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com a autoridade do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar, com precisão e documentos, a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. E isso é muito importante. Tudo que nós fizemos foi nada além de levar os fatos. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. Fizemos uma audiência pública, Clear Smith mandou carta, teve carta de congressista, teve carta do governo, teve o cacete, e o governo brasileiro continuou cagando. Na verdade, como eu digo aqui, a resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias, e ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. É o risinho, o argumento de puta dura 5 minutos quando vem o Picasus, que eu avisei que chegaria, e aí acaba o risinho, né? E ainda mais grave a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe mínimas garantias de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. E eu acho que acabaram os idiotas que ficaram, não, é só por causa dos BRICS. Não, é por causa do vento. A lua, Donald Trump é igual ao lobisomem. Quando tem lua cheia, ele fica assim, atacado. O presidente Bolsonaro teve um papel enorme nessa história. Em reação às restrições de vistos, para violadores de liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Então, vieram os avisos, veio sanção, veio anúncio público de sanção. Duvido que tenha caçado o visto, kkk.
Vamos pautar como retaliação o Marco Civil da Internet. Sucesso, fera. Obrigado, João. Enquanto isso, Lula afundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos. Aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como a China e o Irã. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão do BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. A decisão de Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Ou seja, tem o problema da violação de direitos humanos, tem o problema dos avisos terem sido dados e o Supremo tem insistido, inclusive dobrando a aposta contra empresas americanas, e tem as declarações e a política absolutamente desastrada do Lula, que insiste em BRICS, resolve apoiar Irã, resolve apoiar Hamas, China e o cacete. Aí, nós dizemos aqui, desde o início da atuação, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos. Ou seja, e está aí o que a Maria Salazar está dizendo. Nós queremos sanções Magnitsky além destas sanções. E estão em pauta, estão em discussão e provavelmente virão. No entanto, recentemente, o presidente Trump, corretamente, isso foi um entendimento que ele passou a ter recentemente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. E aí tem a notícia, eu postei várias notícias no meu X, uma delas é aqui de que a Associação dos Exportadores diz que com 50% o Brasil não consegue exportar para os Estados Unidos. Eu falo assim, o que eu disse hoje no programa Paulo Figueiredo do Show mais cedo, agradece a todo mundo que assinou cartinha pela democracia, os economistas e não sei o quê. Por isso, a partir de 1º de agosto, as empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. E esse é o nome que todos vocês devem utilizar. Tarifa Moraes. Tarifa Moraes. Esse é o nome que tem que pegar, porque é o nome real dessa história. Não é tarifa Lula, não é custo. Tarifa Moraes. Nós, Eduardo Bolsonaro e eu, continuamos. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania como Estados Unidos ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF? Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Obviamente, o governo Lula, se tem uma coisa que é garantida, e eu falei isso no programa, tenho dito sempre, tem 2 coisas que são garantidas. Que o Moraes vai dobrar a aposta e que o governo Lula vai fazer merda. Isso é porra, líquido e certo. Pode botar aí, pode apostar. Tá? Já começou. Brasil diz à embaixada que carta de Trump é ofensiva. Vou botar aqui na minha frente. E devolve documento. O Ministério das Relações Exteriores convocou pela 2ª vez nessa quarta-feira o encarregado do negócio dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimento. Escobar já foi mais cedo ao Ministério. Por... Após a confirmação, o Ministério devolveu a carta e afirmou que o conteúdo era ofensivo, com declarações falsas sobre o Brasil e erros sobre a relação comercial bilateral. Puta merda, o cara é um imbecil lambão, cara. Mas que o cara pegou, viu um monte de cocô, aí olhou e falou assim: um monte de cocô, vamos espalhar esse cocô, porque não tem só cocô agora em um lugar, tem cocô em todos os lugares. Na carta, o Trump diz: se você me tarifar, eu vou te tarifar em 50% mais do que você me tarifar. Só para você saber, eu vou aumentar tudo até o infinito. Na China, ele botou 150% de tarifa. A China, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Você imagina o que ele vai fazer com o Brasil. Imagina o grau da lambança que esse cara vai fazer, meu irmão. Então, a partir de 1º de agosto, nós teremos a tarifa Moraes. Aí a gente diz: apelamos às autoridades brasileiras para que adotem uma saída institucional e restaurem as liberdades. Obviamente, não cagamos para o governo Lula e o STF já deu o que tinha que dar. Foram eles que colocaram a gente nessa merda.
O que nós dizemos na nossa declaração, então? Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. É um tripé. Anistia ampla, geral e restrita restabelece o país. Depois você tem uma legislação que revogue a revogação do Marco Civil da Internet e reestabeleça a liberdade na internet, e a partir daí você parte para a responsabilização dos responsáveis, leia-se impeachment do Alexandre de Moraes. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. A tarifa começa a valer 1º de agosto. É a hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e a América. É isso que nós dissemos. Obviamente, nós já estávamos absolutamente cientes do que a esquerda vai fazer. A esquerda vai dizer, agora o Lula vai disputar contra o Trump e vai criar um antagonismo. Agora o Lula vai... Amigo, o Lula não vai conseguir nada. Os donos do cofre, do ouro no Brasil, neste momento, devem estar falando, bom, agora fudeu. Esses caras colocaram a gente numa puta aventura. E muitos vão ficar chateados comigo, com o Eduardo Bolsonaro. Não tem problema, queridos. Nós não nos importamos. Vocês podem, vocês que são donos do poder, podem me odiar um pouquinho. Sentem ali no cantinho, porque vocês fizeram essa merda e agora a gente está consertando. Então sentem ali, senta lá, Cláudia, tá? Você que é exportador do caralho, tá cheio de dinheiro, senta lá no canto, tá? Para de fazer bosta, porque você apoiou o Lula. Sua empresa gigantesca não fez nada para impedir que isso acontecesse. Você mas vai ter muita gente boa, bacana, etc, que está sofrendo com isso. Claro que vai. Ora, quando o povo de Israel majoritariamente fazia merda, o juízo vinha sobre todos. E é isso que está acontecendo. O mundo moderno, ele acredita muito no indivíduo, e eu também acredito no indivíduo, é a base do liberalismo. Mas o indivíduo é limitado, nós vivemos em comunidade. Então as cagadas que você faz, elas se refletem em mim. As cagadas que toda essa galera que assinou a cartinha pela democracia e companhia fizeram, tá recaindo sobre todo o povo. E o que precisa acontecer? Isso é real, só há um caminho, não há alternativa. O que o Donald Trump deixou é muito claro. E eu vou ser sincero aqui, os bastidores foram, o Trump falou, Magnitsky só? Não. Eu vou fazer, let's not fuck around, a expressão. Let's not fuck around, não vamos ficar de brincadeira, não, vamos embora, vamos resolver essa perrengue. Vamos resolver o problema do Brasil. É tarifa até vocês redemocratizarem o país. Não quero, queremos ter a soberania dos caras que receberam dinheiro do Biden, que receberam pressão do Biden, que receberam ameaças de sanções por parte do Biden. Agora essa turma resolve falar em soberania. Imagina, deixa de ser picareta. Soberania é o cacete. Soberania é agora. E o povo está tendo soberania, graças aos Estados Unidos, o povo está sendo soberania. E quem tem que agir? Não há mais desculpa para a covardia e omissão do Congresso. Aprovem a anistia. E eu garanto a vocês, se a anistia for pautada, Trump suspenderá as tarifas. Se for pautada antes de 1º de agosto, Trump suspenderá as tarifas. Não vamos pautar, vamos insistir. O Trump está cagando. O Trump está cagando. Eu tentei avisar isso a vocês de todos os jeitos. Não é possível que o nego seja tão burro, cara. Porra, o Marco Rubio tava falando, os caras fazendo audiência no Congresso, os congressistas todos falando. Porra, os caras me vendo entrando e saindo da Casa Branca com o Eduardo. O dia inteiro, a gente postando foto dentro da Casa Branca, nego mandando carta do Departamento de Justiça pro STF, nego mandando carta interpelando o Alexandre de Moraes, a empresa do Trump processando o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Porra, e a síndrome do piu-piu. Ai, será que eu vi um gatinho? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi. É um gatinho, é o Donald Trump. É o gatinho Trump. Porra! Porra, mas não pode ser tão burro. Não pode. Tem jornalista essa semana, juro pra você, jornalista da Globo News, que eu tava conversando e mandei o post do Trump em primeiro lugar. A pessoa assim, postagem é fácil, mas será que o Trump vai fazer alguma coisa? Eu falava assim, minha filha, mas você suicida de tanta burrice. Você acha que o presidente dos Estados Unidos tá fazendo uma porra de um tweet que não vai dar em nada? É isso mesmo? Eu parei 2 anos e meio da minha vida. Sabe o que acontece? Isso é
cara do MBL, né? O Arthur, me dou bem com o Arthur. Acreditem se quiser, o Arthur. Agora eles estão dizendo que é culpa do Eduardo Bolsonaro, mas quem liga pro MBL? Não, imagina, vocês acham que o Trump vai fazer alguma coisa? Eu postei, vai estar no programa de amanhã. Eu falo, meu filho, não pode ser tão burro. Não pode ser tão burro. O Trump ovacionando, exaltando o nome do Eduardo Bolsonaro no CIPAC. Porra. Eduardo falando, inclusive, no CIPEC Latino, que é uma organização conservadora. O Matt Schlapp, por brother, batendo papo com a gente. Tinha no programa do Steve Bannon, o Steve Bannon dizendo o que ia acontecer. O Jason Miller postando. Será que vai acontecer alguma coisa? Tic-tac do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Aí começaram os veículos de mídia, o UOL, a Folha, o Globo, todos começaram a falar com a Casa Branca, etc. E as pessoas confirmando, não, realmente vai acontecer mesmo. Não, ninguém tá levando esses caras a sério. KKK, quem vai ser o primeiro com visto cancelado? Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu, sinceramente, não sei. É um grau de burrice que não tem tratamento para um troço desse. Todos vocês que ficaram tic-tac, espera mais 72 horas. 72 horas dentro do seu fiofó agora. 72 metros de giromba para você. Porra. Vocês não estão acostumados. Sabe o que é isso? É muito tempo de bolsonarismo. É muito tempo de acabou, porra! É muito tempo de tic-tac, é muito tempo de coisas que não são efetivas. Eu já expliquei a vocês. Aqui nos Estados Unidos não tem Jair Bolsonaro, tem Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E aqui as coisas são feitas, elas acontecem. Não tem ameaça não cumprida, não tem fanfarronice. Vocês acham que o Eduardo ia largar a vida inteira dele no Brasil, o mandato dele, para vir para os Estados Unidos, se dedicar a isso, se a gente já não tivesse tido um caminho, uma estratégia estabelecida?